Boa tarde, gente. Hoje é dia 6 de novembro de 2013. Eu diria, fosse uma outra quarta-feira, quem estaria sentado aqui estaria dizendo assim: esse programa é que nem o vento, você não sabe de onde vai, para onde vem, coisa e tal. Geralmente na quarta-feira é o João Alexandre que está aqui. Hoje fazendo o programa diz que meia tá hora. Lá na casa dele tomando café. A gente acabou de ver no Facebook que o João Alexandre está tomando cafezinho lá em Paulínia, na casa dele. João. Bom café para você. Amanhã, dia 7, o meia hora vai, ao invés de acontecer hoje, ele vai acontecer amanhã. E o João Alexandre vai receber o Estênio Márcios e o Edilson Botelho, os dois irmãos músicos, os dois manos. Acho que vai ser um programa que vale a pena assistir, então se liga aí amanhã, 16 horas da tarde, João Alexandre recebe a dupla Estênio e Edilson, vai valer a pena. E então eu tô Fernando, aqui com... Esse é o 170 programas? 170, programa número 170. Centésimo, septuagésimo. Programa. Então, Papo na Rede, cara. É bom para o pessoal que está nos vendo e ouvindo, né? Dá uma olhada lá na relação de todos os programas. Estão todos lá, todos no site, no Koinonia, procura o espaço, programas anteriores que você vai. Todos os programas, tá bem em cima ali, né? Você clica lá, vê. Você pode ver alguns temas e os visitantes que nós temos aqui. Alguns foram muito bons. Outros nem tanto por conta da gente aqui, não por causa do visitante, do convidado, mas. É verdade. E a gente queria hoje papear um pouquinho com você, se você está vendo ao vivo aí, entra e discute com a gente um pouco, conversa sobre o que a gente está propondo, você já deve ter ouvido, que é sobre os relacionamentos confiáveis. Estava falando com o Carlos aqui agora há pouco, que a gente vive num país em que você, para fazer qualquer documento, você precisa de reconhecer firma, precisa de carimbar um documento, a gente vive todas essas dimensões da burocracia, que eu acho que elas tornam evidente o fato de que nós, institucionalmente, como nação, nós desconfiamos uns dos outros. Então, para eu fazer um negócio com alguém, eu quero todas as provas possíveis de que aquilo que ele está apresentando, de quem é ele, o documento, enfim, ele prove de que as coisas são assim. Estou lembrando, Carlos, de uma nota que saiu na Folha, uma pesquisa que saiu na Folha de São Paulo essa semana, ainda, hoje é quarta-feira, foi ontem ou segunda, um dado assim que eu acho que é triste, eu pelo menos considero assim, não sei quais foram os critérios da pesquisa, mas a notícia veio assim que 70% da população no Brasil, eu não sei qual é a amplitude da pesquisa, mas parece que é uma coisa nacional, 70% da população não confia na polícia. O que eu acho que é triste, porque assim, a polícia como organismo da sociedade tem uma relação muito próxima à população, numa função que é de cuidar e proteger, né? Pelo menos é o que é proposto, né? Então, assim, a gente vive, eu acho que essa crise de confiança. E por outro lado, como você estava falando um pouco antes aqui, tem aqueles que desconfiam de tudo, que não conseguem mais confiar, às vezes, numa relação de amizade. E tem aqueles que confiam em tudo, né? Chamei de românticos, né? São românticos ou ingênuos, né? Quer dizer, eles não conseguem discernir nas relações a possibilidade, não necessariamente dolosa, né, com mal, mas assim, simplesmente por uma falha humana de ele um dia ser atropelado por uma pisada de bola de alguém que está no seu círculo de relacionamento. E a partir daí, eu acho que esse é um grande risco, esse que é o ingênuo, que confia romanticamente em tudo e em todos, ele se tornar um ferido e um amargurado. Né? De que assim, agora passar a engrossar a fileira dos que eu não confio em nada, eu não confio em ninguém. Agora, Fernando, nós, na verdade, se nós formos pensar no início de tudo, não é? Nós nos tornamos, como seres humanos, não confiáveis, né? A partir da criação, a partir da queda, vamos dizer assim, né? Não da criação, mas da queda, né? Nós nos tornamos seres não confiáveis, não é? E a partir daí, e eu particularmente tenho isso como princípio, não é? Até para
lidar de maneira saudável com as relações e os relacionamentos, de modo a não me amargurar e não exagerar na expectativa, mas viver com os pés bem calcados no chão nesse sentido, ter isso em mente. Quer dizer, nós nos tornamos não confiáveis. Sim. Deus decide confiar em nós como Criador e vai nos colocando subsídios, vamos colocar assim. Aquela coisa, né, Braga, assim, você acredita em Deus? Não, cara, eu não acredito em Deus. Não, cara, mas ele acredita. Mas ele acredita. Pelo menos é esse entendimento que eu tenho, né? Que ele decide confiar em nós, mas como nós não somos confiáveis, né? Ele vai nos subsidiando, né? Ele vai nos equipando, ele vai nos abrindo possibilidades para que nós, na medida da vivência, vamos nos tornando confiáveis, não é? E também nos dá instrumentos e equipamento e capacitações e habilidades para resgatar a confiança uma vez perdida por algum motivo que seja, né? Então, assim, eu parto sempre comigo, eu parto desse princípio. Por isso que as minhas decepções com pessoas, elas não são na mesma intensidade que eu observo no dia a dia pastoral, inclusive, no dia a dia cuidando de pessoas, né? A minha decepção é infinitamente menor do que as que eu testemunho normalmente e, óbvio, infinitamente menor em relação àqueles que já se decepcionaram comigo. Algumas pessoas que se decepcionaram comigo, assim, sofreram terrivelmente, do tipo, eu não esperava que você... Essa frase, eu esperava de todo mundo, menos de você. Menos de você. Isso, exatamente. Então, que eu acho que é uma frase que, sabe, que ela coloca um peso sobre quem ouve essa frase, que assim, ele desloca você da humanidade. Sim. Porque quando diz assim, olha, eu esperava de qualquer pessoa, menos de você, ou seja, você está me colocando num patamar que me tira da relação humana. Você me transcendeu. Exatamente, você me tornou em anjo. Exatamente. Né? Nem eles, os anjos, são confiáveis. Exato. Né? As escrituras estão carregadas de possibilidades disso. Né? E é legal esse resgate que você faz, resgate que eu digo assim, de trazer para a conversa a questão do princípio. Tem uma frase de Jesus que em dado momento ele fala assim, no princípio não era assim, que ele está falando especificamente ali de uma relação, uma relação da conjugalidade, que em algum momento se rompe, mas eu acho que ela é significativa quando diz assim, no princípio não era assim. Me parece que Jesus está pontuando assim, cara, as nossas relações no princípio não era assim. Era diferente, né? Exatamente. E aí quando você vê, por exemplo, no relato da criação, assim que acontece o fato que é chamado como queda, já existe ali uma coisa de uma desconfiança que quando Deus vai falar com o homem, assim, por que você comeu do fruto? Ah, mas foi a mulher que tu me deste. Essa coisa assim, eu fico pensando, a mulher, né? Aquela coisa terceiriza. Assim, pô, cara, mas eu confiar em você e tu me dá uma dessa, quer dizer, você aponta o dedo para mim. E o segundo relato, que eu acho que aí ele mostra uma gravidade, que é um fraticídio. Sim. Que se dá, olha que coisa intensa que a gente percebe assim, logo no início da formação da humanidade. Da narrativa dos inícios. Né? Exato. Logo lá dos no começo. Sobretudo depois dessa ruptura que existe entre a humanidade e Deus. Que Caim, de uma maneira muito sorrateira, né? Uma vez um amigo meu que é advogado, ele falou, ali você qualifica o homicídio porque assim, ele tipifica uma série de coisas, né? Ele foi com dolo, sem chance de defesa, né? E premeditado. Quer dizer, olha o absurdo, né? O irmão chama o outro, vamos lá no campo que eu vou te mostrar um negócio lá, e dá-lhe um pau na cabeça e mata o cara. É essa a questão, quer dizer, a confiança foi completamente rompida, foi traída. E me parece que é esse caldo que naturalmente você vê, nós somos inseridos a viver. Indo nessa até para nos situarmos na conversa e para gente Rodrigo Silva, obrigado pelo seu e-mail aqui. A saudade de falar 1900 e alguma coisa. É que por enquanto eu vivi mais um 1900 e alguma coisa do que 2000 e pouco. Eu acho que é por isso. Mas abraço para você.
É porque nós estávamos conversando sobre algumas coisas dos 1900, Rodrigo. Por isso que o Fernando emendou. Ele estava lembrando aqui dos anos em que as coisas começaram. Mas ainda nesse, até para nos situarmos, né, e historificar e sedimentar a tese, né, que nós estamos querendo debater aqui, você lembrando e crendo, e para quem crê nas narrativas bíblicas, né, de que houve um momento que Deus decide encerrar aquele ciclo primeiro, né? E aí tem o episódio do dilúvio, e sobram um grupinho, uma pequena comunidade, né? de 8 pessoas, né? Uma comunidade de 8 pessoas que, no dizer do Senhor, ela era liderada por um homem justo, um homem confiável aos olhos do Senhor. Mas essa pequena comunidade de 8 pessoas, logo no seu primeiro momento, ela se trai, né? Tipo aquele episódio que o Noé se embebeda, né? Se embriaga, né? E o filho dele, o Cã, né? É o cara que expõe o pai, né? Do tipo, ele se torna não confiável, né? E aí reinicia-se todo o processo da criação, né? Ou se dá continuidade, né, no processo criativo de Deus, e os relacionamentos vão crescendo nessa base, né? Por isso que eu disse assim, que o Criador, ele se encarrega, né, de nos dar elementos tanto naturais, intrínsecos, não é, quanto externos, não é, que eu digo aí os 10 mandamentos e toda a estrutura da lei. Se nós olharmos a estrutura da lei como para nos proteger e não para nos punir, né? Que esse é um modo de você enxergar os mandamentos. Ela oferece referências para uma sociedade, né? Era uma referência de como é que eu vou me relacionar, não é? E com esses instrumentos você determina, vamos colocar assim, mínimos razoáveis de relacionamentos, mas em nenhum momento mais qualquer ser humano na face da Terra se tornou tão confiável quanto naquele período que viveram no jardim. O jardim, antes da queda, era o lugar, né, da confiança absoluta, onde havia uma relação entre Deus e a criação de absoluta confiança. De lá para cá, não. De lá para cá, não. De lá para cá... Só num outro jardim agora. De lá para cá vai depender de mim, de você e do uso dessas estruturas, né, que a própria sociedade, tendo como referência os mandamentos e o modus operandi de Deus para nos proteger, como é que a sociedade pega tudo isso e para as relações mais íntimas a gente ter aqueles instrumentos para dizer, olha, nós somos confiáveis até a página 2, 3, 4, 10. Tem gente que é confiável até a página 50. Né? Então, você está falando uma coisa que eu acho assim, Brega, vamos voltar de novo à ideia do... Se chegar e-mail, você interrompe. Chegou aqui, fala, né? A Sabrina Andrade de Georgetown. Saudade de ouvir vocês, um grande abraço. Ô, Sabrina. Bom ter a sua companhia, Sabrina. Tudo bem, mano? Mas assim, a ideia de novo lá do reconhecer a firma. Sim, né? Às vezes eu penso, pode ser uma ideia meio utópica, mas o que eu estou pensando assim, Carlos, a lei, ela existe na sociedade por conta da ausência do amor. Né? Eu costumo dizer assim, uma associação, uma família, uma comunidade eclesiástica, uma sociedade civil, quanto mais ou quanto menos relações de amor, que vai gerar respeito, cuidado, dignidade, mais ela necessita de lei. Sim. Né? Por quê? Para regular as nossas relações. Então, como eu não confio, como não sei se você quer de fato o meu bem, me traga aí o seu documento com firma reconhecida, com tudo, se é CPF, RG, enfim. Então, assim, quanto mais lei... E aí me chama a atenção uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes, né? A relação que Jesus estabelece com as pessoas, ela é fundamentada no amor. E isso custou a vida de Jesus.
Né? Quer dizer, ele propõe viver a vida do reino de Deus, que é fundamentado no amor. Não só propõe, mas ele faz isso, ele vivencia isso de forma intensa, plena, e é morto por isso. Mas a gente lembrou um pouco antes de uma conversa que Jesus tem com um dos seus discípulos, porque aí eu acho que a gente entra assim, nessas relações mais próximas, pessoais, em que se estabelece vínculos de confiança. Né? O texto lá dos evangelhos diz que Jesus chamou 12 homens para estarem com eles. Um deles, quer dizer, um 12avos das escolhas de Jesus, se tornou um traidor. Né? Era o traidor. E aí a gente então faz uma análise interessante de alguém que trai. E não significa dizer que os outros 11 eram totalmente confiáveis. Né? Não, então aí que eu ia chegar nesse ponto, porque, por exemplo, os evangelhos, eles descrevem um diálogo mais amplo entre Jesus e Pedro, em que Pedro se achava confiável. Aliás, Pedro se achava mais confiável do que os demais. Aliás, ele se achava, né? E diz que quem se acha não é. Normalmente. Porque ele tem uma fala num dos evangelhos que ele diz assim: ainda que todos te abandonem, eu não vou fazer isso. Quer dizer, primeiro ele faz um termo de comparação meio doido, mas essa questão assim, eu sou confiável. E Jesus chama a atenção para Pedro, dizendo assim: Pedro, você não é tudo isso. Você se acha, mas você não é. Né? Essa noite ainda você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Agora, o que eu acho fascinante, Carlos, é que Pedro não era confiável, mas a relação de amor, não da lei, a relação de amor de Jesus para com ele permanece intacta. E eu diria mais, há uma relação de confiança, porque tempos depois, quando Jesus se encontra com ele, numa conversa muito pessoal, Jesus faz uma proposta para ele naquela velha temática, no final do Evangelho de João: Senhor, Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes. Pedro, um mês depois, né? Depois do episódio, mais ou menos. Então, assim, algum momento entre a ressurreição e a ascensão do Senhor. E Jesus fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Que me parece ser uma relação, isso que eu estou querendo dizer, e eu termino. Você pontua alguma coisa se você quiser, mas assim, é uma relação de confiança que Jesus está propondo. Eu estou confiando a você, Pedro, o meu rebanho. O que é para mim mais precioso. Né? As minhas ovelhas. Então tá aqui, cuida delas, pastoreia né, as minhas ovelhas. Que Fernando, aí é que entra. Então, o que é uma relação de confiança? Não é necessariamente uma relação perfeita, que é o que muitos alimentam. Né? E os que mais alimentam esse mito da perfeição relacional são normalmente os que mais se frustram, mais se magoam. Só fazer um parênteses, Braga, assim, é inimaginável pensar Jesus falando assim para Pedro: eu nunca esperava isso de você. Ou esperava isso de qualquer um dos 12, menos de você, Pedro. É interessante essa forma como Jesus acolhe esse homem que, olha, você está falando isso, Pedro, mas tu vai quebrar a cara essa noite, vai me negar. Exato. O que ele pontua aí é: o que você fez não o tornou um ser daqui por diante desconfiável, não confiável. Não. Você foi vítima, você se fragilizou, você se vulnerabilizou diante de uma circunstância. Eu não sei o que seria, o que eu faria estivesse na mesma circunstância que Pedro estava, quer dizer, com o meu pescoço correndo risco, se eu afirmasse que o conhecia. Eu conheço ele, sim. Eu sei lá, me prenderiam, me crucificariam ao lado dele, eu não sei. Quer dizer, há situações em que nós nos fragilizamos, nos vulnerabilizamos, e quando assim estamos, nós corremos o risco de decepcionar alguém ou alguns no que diz respeito aos acordos que fizemos antes ou às declarações que fizemos antes. Então, assim, nós somos, não poucas vezes, vítimas das circunstâncias. Eu diria vítima e agente, né? E agente, o tempo todo. Protagonistas e vítimas de processo. O que eu penso que nós temos que internalizar é que essa possibilidade existe. Sim. E isto não faz de mim ou de você ou de quem quer que seja alguém definitivamente não confiável ou não íntegro. Né?
Aliás, para mim, o que faz de uma relação confiável ou uma relação íntegra é o tanto quanto os que estão metidos nela são capazes de voltar atrás, de reconhecer, de exercitar o perdão, a tolerância, a mansidão e outros requisitos, né, que fazem com que uma relação amadureça, cresça. É óbvio que as recidivas, né, as recorrências, elas sempre retardam mais, né, o caminho do perdão, o caminho da reaproximação, mas eu tenho para mim que as portas nunca devem se fechar nesse sentido. Falar em recidiva, voltando ao caso de Pedro, assim, pô, Pedro, tu negou Jesus? Não foi nenhuma, foi 3 vezes. Quer dizer, Pedro recidiu 3 vezes e numa mesma noite. Numa mesma noite, né? Quer dizer, não foi assim, pô, ele negou, mas não, ele negou 3 de uma vez só. Eu tô lembrando de um outro caso aqui, porque a gente vai falando, eu tô pensando, por exemplo, uma situação que eu acho que me parece que é uma questão de confiança, a pessoa é confiável ou não, que é um conflito, e me parece que é um baita do conflito, Carlos, que surge entre Paulo e Barnabé, não por causa de Barnabé, mas por conta de João Marcos. Sim. E me dá a impressão que na fala de Paulo ele está dizendo assim, João Marcos não é confiável, Barnabé. Não dá para contar com esse cara. E o fascinante assim é que Barnabé ele segura as pontas com João Marcos, ele fica com João Marcos, ele rompe uma relação que me parece que era muito preciosa para ele, com Paulo, né, seu amigo, companheiro. A gente tem que lembrar que Barnabé é o cara que vai estender a mão quando ninguém queria. É o cara que confia no Exato, Paulo, né? Olha como que é interessante. Ele fia, né? Ele é fiador da integridade do Paulo, né? Ele acredita assim que a experiência que Paulo teve com Jesus é legítima e verdadeira, quando todos os outros discípulos estavam com o pé atrás. Exato. Muito bem lembrado isso. Barnabé é o cara em que em algum momento ele confiou em Paulo e falou assim, estendeu a mão e vamos caminhar junto. Em dado momento, é Paulo que não confia em João Marcos e Barnabé confia em João Marcos, né? E aí rompe, mas tempos depois, pelo que a gente percebe nos escritos de Paulo, é que ele procura fazer um caminho de volta, a maneira como ele se refere a João Marcos. E não é que Paulo não tinha razão. Talvez o João Marcos, naquele momento, se tornou de fato um carinha não confiável, até talvez pela juventude dele. Ele pipocou, né? Numa outra. Mas é interessante que no final, tanto o João, pelas mãos de Barnabé, se torna confiável, quanto o Paulo tem uma atitude de extrema humildade em reconhecer que ele se tornou confiável. Então agora... Ele usa uma expressão até que pode ser considerada pragmática, né? Porque ele é útil. Porque ele ao ministério. Quer dizer, hoje ele interessa. Mas é que é um cara assim, ele é confiável. Agora, olha que coisa importante também a gente ressalta aí, que a importância é o seguinte, Carlos. Quem são os Barnabés hoje, cara? Esse é um ingrediente que tem falta no mercado. Não é? Né? Porque eu acho que assim, nessas relações em que surgem desconfianças, esse cara não sei, ele, né? Quem que são esses caras, homens e mulheres, que vão fazer esse papel do... O cara foi até Paulo e estendeu a mão. Quem são os Barnabés? Os que são, e felizes os que têm alguns assim por perto. Gente que põe a mão sobre você e diz assim, não, eu banco, eu vou caminhar com você. Agora, só para ainda, né? E depois eu leio os e-mails. Ainda elucidar o que nós estamos falando aqui, até para que alguns que estejam nos vendo e ouvindo reflitam sobre, né? Voltando lá à narrativa dos patriarcas, né? Que aliás eu gosto e recomendo, né? A narrativa dos patriarcas, né? Eu estava me lembrando aqui do José, que é o tal tipo de Cristo no Velho Testamento, né? O libertador, o salvador, né? Aquele que vem e que aparece na história para resgatar, né? E ele é um sujeito tido como quase perfeito, né? Porque ele vai fugindo de situações, desde lá dos seus irmãos, enfim. Os irmãos não diriam assim que ele era tão perfeito. Não, óbvio, né? Tinha os seus motivos, né? Mas havia entre eles... Diriam que era um menino mimado. Havia entre eles tal né, distensão, né? Que acabou que os irmãos tentaram matá-lo, aquela coisa toda. E o José,
que vai amadurecendo na caminhada, no trajeto, como escravo, etc., ele lá pelas tantas, ele não é imune a um sentimento, né, de talvez se vingar, né, do que os irmãos tinham feito, né? Aquele episódio que ele cria entre os irmãos e o Benjamim, Simeão, né, o Simeão, enfim, aquele episódio e o modo como ele parece-me que fica numa dúvida tremenda, do tipo, será que eu confio nesses caras, me deixo conhecer por eles, ou vou aproveitar o meu status, né, e me vingar, dar uma lição nesses caras e tal, e parece-me que o choro dele, né, que é um dos episódios mais lindos, né, cara? Porque assim, essa tensão dele, fantástico, cara, né? ela vai desembocando. Que acho que é uma catarse necessária para quem vive esses ele processos. Ele manda os caras irem embora e diz que o palácio ouviu, né? Quer dizer, José ele deságua num choro. Um choro gritado, uma coisa assim que eu acho recomendável isso, né? Tipo, ir lá na USP, né? Como nós corríamos lá de madrugada, né? E dar uns gritos, né? E chorar, quer dizer, abertamente, até para você meio que, desculpa a expressão, mas vomitar, não é? A dor, o ressentimento, a mágoa, a vingança, a ira e tudo aquilo que só prejudicam relacionamentos, né? Então o José é essa figura quase tida como perfeita, que você não vê quase que um ato de imperfeição do José, mas ele vive esse processo. Estou dizendo isso para dizer o seguinte, que os mais santos, né, os mais puros, os mais românticos, os mais sinceros, os mais lindos seres humanos que nós conhecemos, eles vivem esses processos, né, de numa ou noutra situação, quando fragilizados ou exprimidos ou esnucados na vida, ter uma reação que eu e você ou qualquer um diria assim, pô, não esperava isso de fulano de tal. Assim, bom, mas o fato de você dizer que não esperava não significa que isso não poderia acontecer, né? Não há um ser humano que não esteja, vamos dizer assim, suscetível, né, a essas situações. Leia aí. Chegou o e-mail aqui do Júnior, lá em São José dos Campos. Oi, Fernando, mandando um grande abraço a vocês, sempre bom ouvi-los nos papos. Abraço para você, Júnior. Abraço, Júnior. Moisés Muniz, Curitiba. Abraço. Creio que ninguém pode se dizer totalmente confiável, uma vez que a própria palavra nos orienta a não depositar nossa confiança em ninguém e chama de maldito, lá está lá em Jeremias, de fato, o que assim procede, maldito o homem que confia no homem, né? Precisamos viver não esperando mais das pessoas o que elas possam responder. Eu acho que essa é uma coisa interessante. Isso aí, Moisés. Bem-vindo, Moisés. Josemar Lúcio da Silva, de São Paulo. Gil, boa tarde, amigos. A decepção, inclusive quanto à confiança nos relacionamentos, é um argumento ou pretexto dos imaturos e dos ingênuos? Eu acho que duas coisas aí, Breck, que foram colocadas. Uma é essa fala de Jeremias, que eu acho que às vezes ela é tomada de forma equivocada, né? Essa questão do maldito homem que confia no homem. A gente tá, eu acho que talvez, eu penso assim, Jeremias... Aí talvez entre essa questão de ter exclusivamente o homem como fiador exato, de ti mesmo. Porque a gente tem que lembrar que Jeremias está sendo escrito num contexto, em Judá, em que o Reino do Norte, que é Israel lá, as tribos do Norte já tinham sido levadas, e a Babilônia estava para chegar e invadir Jerusalém, enfim, havia todo um conflito político, de guerra, e volta e meia passava na cabeça dos caras, vamos fazer aliança com o Egito, vamos fazer aliança com tal, quer dizer, ao invés de numa situação crítica recorrer e confiar no Senhor, porque essa era a fala de Jeremias. Esse é o clamor de Jeremias, exato, né? Quer dizer, esperem e confiem no Senhor. Não, a gente vai fazer aliança com tal. Maldito homem confia no outro. Nesse sentido, exatamente o que você colocou. Você substitui o Senhor sobre o qual você deposita a sua confiança e busca alianças humanas. Agora, eu acho que às vezes esse texto é mal usado no sentido de banir completamente as relações de confiança que a gente estabelece com pessoas. E aí nós ferimos, se assim agirmos, né,
nós ferimos aquilo que ficou conhecido como a mutualidade, os chamados os mandamentos recíprocos da mutualidade, né? Uns aos outros, né? que passam de 30, se eu não me engano, no contexto bíblico, são né? Vários, que vai desde amarmos uns perdoar aos outros, né? acolher, acolher, até não mentais uns aos outros, né? Suportem uns aos outros e vai por aí afora. Sujeitai-vos uns aos outros. Que aí entra essa coisa que acho que é das palavras mais lindas que a gente tem no que diz respeito à convivência, que é a mutualidade. Né? Quando interagimos, né? Embora não sejamos seres confiáveis, mas é uma mutualidade que acontece nesse ambiente. Nos entregamos, nos permitimos a relacionamento. E ela acontece no ambiente da graça, né, Brega? Da presença do Espírito que traz a comunhão. Por isso que eu acho que Paulo fala de a comunhão do Espírito, né, na chamada bênção apostólica. O que é essa comunhão do Espírito? Aquilo que o Espírito nos torna em comum, da fraternidade da vida, que é sujeita a atropelo. Se a gente lê as cartas, aliás, o perdoai-vos uns aos outros, é por conta de que em algum momento houve uma quebra da confiança, houve uma quebra desse relacionamento. Né? Agora lá o outro, que é o do relacionamento, que é o argumento dos imaturos, né? Pretexto, decepção. Eu acho que ele está colocando assim, eu não confio mais em ninguém porque eu me decepcionei. Nós já até comentamos sobre isso, né? Acho que nós não podemos ser tão românticos e tão ingênuos e tão imaturos em achar que algumas relações são inquebráveis. Não são, diria que não são. Aí eu traria a nossa conversa até para classificar ou categorizar relacionamentos, né? Que é o que mais nos chama a atenção e também o que mais nos chama ao serviço, né? Que são relacionamentos conjugais, né? A conjugalidade, que implica em duas pessoas que fazem um acordo, né? Para uma vida conjugal, né? De carregarem juntos o mesmo jugo. Não é? Que não precisa ser pesado, né? Que não precisa ser pesado, né? Não deveria ser. Né? Aquela coisa, não precisa ser uma canga de verdade, né? Aí eu costumo separar, inclusive, as questões conjugais das questões familiares, né? Às vezes eu tenho pessoas que me procuram e dizem assim, eu estou com um problema na minha família. E ele começa a contar, é um problema com a esposa, é um problema entre o marido e a esposa, não é até com a família. Afeta a família, né? Mas ele, afeta o núcleo e a intensidade maior está na relação dos dois. Na verdade, os outros estão sofrendo as consequências daquilo que os dois não estão sabendo lidar, não é? Então tem essa categoria da conjugalidade, a categoria da família, né? Que algumas tendem a ser extremamente litigiosas, desconfiadas no que diz respeito às questões mínimas, porque de algum modo a criação ou o jeito de ser da família implica em comparações, em disputas, em conquistas, em invejas e sobreposições de membros, enfim, quer dizer, quando a família é criada nesse ambiente, normalmente você tem uma família extremamente litigiosa, em que os relacionamentos são nem um pouco confiáveis. Às vezes, nesses casos, alguém ou alguns destes é que precisam reiniciar um processo. É uma família típica, talvez, assim, são os filhos desse tipo de família. Aqueles dois caras, aquele cara que chega para Jesus e fala assim, Senhor, ordena meu irmão que divida a herança comigo. Exatamente. Putz, o que está acontecendo aqui, cara? Já chegaram nesse ponto. Agora, Fernando, incrível, nessas famílias tidas como famílias litigiosas, há menos decepções do que nas chamadas famílias. Margarina? Margarina. Família Margarina. Palavra da vida. Do tipo, né, as coisas estão sempre bem, né, e tudo é de acordo, né? Fotos de Facebook, né, de jantares e almoços de finais de semana, coisa do tipo, né? A decepção está mais próxima dessas famílias, né, em que tendem, às vezes,
a romantizar e a lidarem uns com os outros com ingredientes que você chamou de margarina, né? Que essa coisa doce, família Doriana, pura, que quando vem uma decepção, e às vezes o que normalmente, aqui eu estaria julgando, não quero isso, né? Mas não poucas vezes vai se jogando para debaixo dos tapetes da casa, da vida, da alma, não é? Um mundo de coisas e de questões que deveriam ser lidadas no dia a dia. E porque não tem a maturidade de encarar esses fatos. De encarar, né? E etc. Quer dizer, e uma hora ou outra, o tapete vai vazar. Ou ele cria um murundu, né? Que o cara tropeça nele. Aí, né? Né? Levanta o tapete e sai tudo de uma vez. E aí a decepção é muito maior, porque não lidaram com a verdade no sentido não a verdade do dedo em riste, né? A verdade do juízo. Não, isso eu costumo dizer que verdade sem amor é lei. Mata tanto quanto. Não é? Mas aquela verdade do confronto amoroso que é tão necessário, né? Uhum. De ir lidando com questões. Né? Então, assim, estes são universos onde os relacionamentos são mais exigidos e onde eles provocam mais dores e mais decepções. E eu acho que são universos onde aquela fala que a gente tem colocado algumas vezes já, do eu esperava de todo mundo menos de você, ela acontece de forma mais velada. Uhum. Ela tá lá, tá velada, mas essa expectativa. Sim. Eu esperava de todo mundo menos de você. Sim. E aí quando acontece... Racha mesmo. Você vai da conjugalidade para a família, você pode colocar em seguida os relacionamentos profissionais, que é onde boa parte das pessoas passa maior tempo de suas vidas nos relacionamentos profissionais, e você tem os chamados relacionamentos comunitários, né? De comunidade de fé, né? Que é o caso daqueles que são criados na igreja, num ambiente de comungar com pessoas durante muito tempo, aonde você tem normalmente da onde você extrai os seus chamados amigos, né? Porque às vezes você tem, claro, uma outra categoria, né? Que a categoria dos amigos, mas os amigos eles nascem geralmente aqui. Né? Nesses contextos relacionais, né? E quando você fala dos relacionamentos comunitários, da fé, da igreja, das comunidades, enfim, que geralmente é por conta de uma vivência do evangelho, daquilo que às vezes é pregado como... Eu lembro uma conversa que a gente teve com o Karl Kepler, se você está vendo, procura lá no índice dos programas. A gente fez 2 papos com o Karl Kepler que eu acho que foram muito legais, e que essa questão assim, a gente apresenta o evangelho como sendo uma lei e uma série de deveres que se tem que colocar. Por conta disso, Brega, eu acho que a gente acaba criando um ambiente em que, sem perceber, a gente vai idealizar essa comunidade. Faz do evangelho que é leve peso, né? Isso, e aí faz a comunidade que é alguma coisa que teria que ser muito mais terapêutica, porque lida com doentes de toda forma, espécie, nas nossas doenças emocionais, relacionais, físicas, enfim. A gente acha assim, não, por mais que o discurso seja na prática ele funciona assim, olha, você se resolve aí antes de entrar aqui, para esse meio, para esse contexto. Aí a gente acaba idealizando a comunidade. E as comunidades, elas têm problemas, elas quebram, elas machucam, elas quebram confiança. E aí a gente acaba tendo hoje um universo grande, você acha que sabe até melhor do que eu, por conta de uma série de coisas, a quantidade de pessoas que tem uma dificuldade e um rompimento tão duro por conta dessa decepção de que idealizou de tal maneira a comunidade da fé, que, cara, hoje ele não quer saber de nada. Rompeu com tudo, com qualquer forma de, olha, vamos lá, é uma coisa mais leve. Estão tentando vivenciar mais esse aspecto terapêutico da fé, da comunhão. Não, eu não quero saber. Rompeu. Idealizações. Essas idealizações, elas são... eu diria assim, que entra aí naquilo que acho que foi o José Mar colocou, que é da imaturidade. E é de você acreditar em mitos de perfeições que normalmente são destrutivos, estes mitos. Eles não contribuem.
Não. Conquanto não estamos aqui defendendo relacionamentos adulterados. Ou superficiais. Né? Não. Nós estamos pelo contrário, nós defendemos relacionamentos longos e profundos. Não é? Mas não significa que relacionamentos longos e profundos sejam relacionamentos sem dores, sem decepções. Né? Aliás, só serão longos se vencerem as decepções. Deixa eu ler os meus amigos que estão aqui. O Rômulo Martins, lá de Salvador, paz seja nesse lugar. Amém, cara. Amém, paz mesmo. Grande abraço. Bem-vindo, irmão. Mano Carlos Fernando. Hoje vejo as relações com muita simplicidade, pois tento construir as relações sem esperar muito das pessoas e construo com graça, perdão, verdade e amor. Boa. Pois sou humano e não sou confiável numa totalidade, pois não confio em mim mesmo. Isso é interessante. Boa, Rômulo. Boa, assim me vejo, assim me enxergo. É interessante esse caminho. A Sabrina. A fala de Jeremias para o contexto de hoje não se torna como radical. Até para dar a mão a alguém numa forma de saudação é preciso um mínimo de confiança. A gente já falou um pouquinho sobre essa questão. Júlio César. O Julião. Terça-feira, hein, amigo? Se liga. Interessante o caso de Pedro. Ele falhou com Jesus. Já que você falou, né? Terça-feira nós teremos aqui o Frei Beto. Terça-feira vamos fazer um papo gravado, só em áudio com o Frei Beto. Depois ele disponibiliza, a gente avisa. Exatamente. Só mas vai ser criar muito expectativa. E a gente agradece ao Júlio que intermediou aí a possibilidade. Mas o Júlio coloca aqui, interessante o caso de Pedro. Ele falhou com Jesus, negou 3 vezes, a despeito de ter dito que jamais o negaria, até morreria por Jesus. O curioso e revelador, porém, é que, segundo o registro de Marcos 16, o anjo manda Maria Madalena, Salomé e Maria avisar os discípulos e a Pedro para irem a Galiléia ver o Cristo ressurreto. Curiosa essa distinção feita a Pedro. Jesus sabia que ia ser traído por Pedro e nem por isso deixou de tê-lo como amigo. Jesus não idealizou relacionamentos. Interessante, bem lembrado. Bem lembrado, Julião. Vai avisar os discípulos e Pedro, hein? Devia dizer pro Tomé, né? Avisa pro Tomé, porque ele que era o desconfiado da turma, né? Não, mas é interessante essa coisa. São detalhes do texto, muito interessante. Quer dizer, avise os discípulos, né? Vai avisar os meus irmãos e não esquece de avisar o Pedro. Meio que assim, né? Eu sei que ele não está bem com aquela noite ainda. Ele não engoliu. Aquele galo, aquele galo todo dia que canta de manhã. Imagina pro resto da vida. Quantos anos ele sofreu. Se a gente não resolver isso aqui, o Pedro pro resto da vida, cada vez que o galo cantar, ele vai ter vontade de morrer. Assim, diga ao Pedro que eu estou bem. Exato, né? Josemar de novo aqui de São Paulo, engraçado. Carlos, você dizer que nenhuma relação é inquebrável no sentido do inflexível e redutível. Porque, de fato, é a raiz da pergunta que fiz. Minha própria, não propriamente conjugal, mas de rompimentos diversos mesmo. Talvez aquela questão dos relacionamentos quebrados. O Júlio César, avisar, por favor, que o programa da próxima semana será com o Frei Beto. Já avisamos, vai ser na terça, já avisamos. Avisamos. Na quinta-feira, daqui 6 hoje, né? 12... Não, 6 mais 7, 13. Olha aí. Dia 13 vai ser a gente vai ter o Papo na Rede na quinta-feira, né? Sim. Vamos. A gente vai fazer um extra na terça com o Frei Beto. Com o Frei Beto. Mas a intenção é fazer um ao vivo aqui com um convidado. Já que o programa é 171, programa 171, a minha proposta é a gente tratar sobre um tema que é estelionato religioso. Nossa. Vai pegar fogo. Vamos ver se a gente faz um papo sobre isso. Só para também... Que é outra coisa da confiança, né? Essa relação com a religião, com a espiritualidade, se a gente quiser usar. Então, até para não... Como ela tem sido abusada. Para não passar a ideia de que a gente está minimizando situações relacionais que provocam dores, que vão ao extremo da dor, né? Eu diria assim... E acho que é bom que se diga, né? Há situações, e há rompimentos, e há quebras, e há decepções, em alguns casos relacionais, que são profundamente marcantes na vida de algumas pessoas. E eu diria que nós temos, inclusive, precedentes bíblicos que sugerem, né, que nestes casos alguns destes se afastem, né? Haja visto, por exemplo, o Abraão e o Ló, não é? Tio e sobrinho, né? Quer dizer, há dissensão entre eles, não é?
esse caso que você lembrou do Paulo e do Barnabé, há uma separação. Uma ruptura. Ruptura geográfica. Tempo e geografia. Né? Então eu diria assim, há situações, há litígios, há momentos, né, entre pessoas, às vezes no ambiente conjugal, no ambiente familiar, no ambiente corporativo, no ambiente comunitário, religioso, não é? Ou entre amigos, vamos dizer, no ambiente da amizade, né? Em que é necessário, às vezes, sim, um afastamento e às vezes até uma mudança geográfica, né, para que algumas coisas sejam reparadas. Porque aí tem uma história que é bonita, desculpa interromper, que eu lembrei, que é Jacó e Esaú. Isso. Que saem, que são dois irmãos que rompem. E quem cuida deles é Deus. Numa situação em que Esaú disse que ia matar, e ia mesmo. Matar Jacó. Ia mesmo. E quando eles se encontram, se eu não me engano, 20 anos depois, a forma como que Esaú recebe Jacó, cara, apesar assim que a gente pode fazer todos os julgamentos morais sobre a leviandade de Esaú. Eles foram tratados pela vida e por Deus. Mas assim, a forma como que os dois irmãos reatam novamente, cara, é uma coisa linda. É linda. Né? A narrativa. Mas às vezes isso lá na narrativa do Gênesis é uma página que você vira. Mas são 20 anos. São 20 anos. E às vezes, eu não digo que isso é sempre, acho até que há muita imaturidade por parte da maioria das pessoas que vivem verbalizando seus ódios, suas decepções, seus desamores, e que ninguém é confiável. Isso tem hora que isso é um exagero de linguagem que nós estamos agora nos acostumando a utilizar, e todos nós somos vítimas. As redes sociais, às vezes, elas porque destemperam esse tipo de repetem coisa. muito, né? Então fica uma coisa pesada. Mas eu diria que em alguns casos, não é? Em alguns casos, há que se dar o tempo e a distância necessária para que algumas coisas sejam tratadas. Né? Eu costumo dizer assim: silêncio, oração, tempo e distância pode curar muita coisa. Sim. Querer no dia seguinte reaver, reatar, reconquistar, retomar, reiniciar, recomeçar, parece-me imaturo demais em algumas circunstâncias. Sabe o que lembra, Brega? Sabe aquela coisa que o Bedel fazia no primário, quando dois lá, o Joãozinho e o Pedrinho, estavam brigando? Aí ele ia lá, separava, falava: isso tá errado, pede perdão pra ele, pede perdão pra ele, isso, agora deem as mãos, isso, agora vocês são amigos de novo. Não, isso é impossível. Não dá, né? Mas, assim, vamos ser... Não dá. Agora, é óbvio, quanto mais rápido, quanto mais bom, quanto mais rápido e quanto mais possível for, né, reatar, retomar, perdoar, tolerar, suportar. Mas às vezes o tamanho da ofensa... Melhor. Mas o tamanho da ofensa implica em silêncio, implica em oração, vai determinar, às vezes, implica o em tempo e geografia. Vai determinar às vezes o tempo e a distância. Eu sou muito... Luciana Rocha, morava em Valência, agora eu voltei para a Baixada Santista, mas continuo ligado no programa. Abraço para você, Luciana. Olha, você já está no Brasil, Estamos Luciana. Aqui, Bem-vindo. O Hannes Caragulian. Abração para vocês. Será que o termo varão de dores diz respeito só a Jesus ou àqueles que o seguem? Ele diz que beberíamos o mesmo cálice, pelo menos um pouco. Eu acho que a gente não bebe o cálice completo. Dele não, acho né? que é... Dele não. Acho que ele bebeu o Paulo pior, fala um pouco disso, né, Hans? Aquela coisa do... Paulo disse que trazia, né? E me resta cumprir os sofrimentos de Cristo Jesus. Eu acho que faz parte. Seguir Jesus... Não é que o evangelho é pesado, mas é viver o evangelho na realidade contemporânea nossa, qualquer seja o tempo, vai nos colocar de frente com situações que são contrárias. É aquilo que a gente fala assim... Não é toda hora, não é todo dia, como alguns... Mas são forças anti-reino. Exatamente. Forças anti-vida, que o evangelho dá vida
nos coloca diante delas. Exatamente. Né? E aí a gente pode se ferir nessa história. Dani, estamos acabando. Só ler o último e-mail aqui. Alexandre, Rio de Janeiro. Saudade. Que beleza. Fernando Braga, saudações da Grande Mesquita, Rio de Janeiro. Alexandre, um abraço para você. Alexandre da Grande Mesquita. Alexandre Araújo, gente boa, meu amigo. Olha, estamos com 50 minutos de programa. Chegaram mais 3 e-mails que eu vou ler. Acabou de chegar. Gilzemar, São Paulo. Os afastamentos, como você citou, entre Abraão e Ló, entre outros, Carlos, há consequências devem ser pesadas por ambos, não? Quando possível, claro. Eu acho que a gente tocou um pouco disso. Alan Correia e o pessoal do Simplicidade Cristã, que tem coisas boas lá no site deles. Muito bom papo, forte abraço. Rômulo Martins Salvador, concordo com você, Braga, e hoje a nossa cidade usa esse tipo de verbalização, corrompendo assim o termo confiança. O medo é um grande impedimento para o crescimento das relações e os impede de avançar no caminho. Quando eu olho para o outro. Eu acho que a palavra confiança, alguém já falou o seguinte, que o contrário de medo não é coragem, o contrário de medo é fé. E se a gente está falando de confiança, existe alguma forma de fé. E aí eu acho que confiar no outro, Brega, supõe assim, eu romper um medo. Né? Confiar no outro nesse sentido que a gente já conversou, não é e conta o que Jeremias está dizendo, mas assim, eu estabeleço relacionamentos de confiança com pessoas, com cada um com seu cônjuge, com as famílias, com as pessoas da minha família, com os meus amigos, com colegas de trabalho, com pessoas da minha comunidade. É sempre uma relação assim de risco. Sim. Eu corro risco. Se eu não quiser correr riscos, eu não confio em ninguém. Sim. E Fernando, e aí da minha parte eu fecho assim por aqui. Acho que é um recado que eu tenho para mim e que pode servir para alguns que entendem que deve ser assim também, né? Eu não poucas vezes, não muitas também, mas já disse, e aqueles que me conhecem sabem, eu admito minhas falências, e eu já estive do outro lado, né? Eu já fui ofendido, já ofendi, eu já fui magoado e já magoei, eu já traí, já fui traído, eu já decepcionei e fui decepcionado, eu já visitei o outro lado, eu não ando só de um lado, não é? E óbvio que quando você está do outro lado, não é, em que você é descredenciado nas relações, em que você perde o crédito na relação, né? E isso aconteceu ou deliberadamente, ou por tuas fragilidades ou vulnerabilidades, e mesmo por conta de fragilidades e vulnerabilidades, isso não justifica os erros que você comete a partir disso. Eles machucam pessoas, eles ferem pessoas, eles tornam as pessoas que estão ao teu lado desconfiáveis em relação a você. E aí eu digo assim, aqueles que por uma razão ou outra se tornam descredenciados ou não confiáveis, eu diria, têm a responsabilidade de resgatar esse crédito e essa confiabilidade. É responsabilidade daquele que comete o erro. O outro, conquanto se de Cristo for, e se Cristo estiver nele, e se o Evangelho é parte da vida, ou é dele, é nele também, ele vai olhar com compaixão para o que feriu, para o que traiu, para o que magoou. Isso deve acontecer, mas o que está aqui do outro lado, ele tem a responsabilidade de se tornar confiável. Ele é que vai fazer o caminho de volta. Ele não pode exigir do outro confiança à medida que ele quebrou essa confiança. Ele há que dar, como deu motivo para a desconfiança, que dê motivo para a confiança também. Você está falando assim, o que quebrou a confiança tem a responsabilidade de restaurar essa confiança. Sim. O que teve a confiança quebrada, ele tem a oportunidade de oferecer graça e perdão. É isso aí. Entendeu, cara? E aí quem vive no Evangelho vive nesses polos, né? Ele tem que visitar esses terrenos. Ninguém que em Cristo está e que tem o Evangelho como regra para a vida vai trilhar só um terreno. Uma hora ou outra visita essas regiões que a gente às vezes não quer visitar, mas visita.
Visita. O Alisson BH manda um abraço pro querido Brega. Eu já dei uns 3 hoje, mas vou dar outro depois. Saudações mineiras. Guarda um queijo aí pra gente. Saudações mineiras, Josemar, de novo, valeu muito o programa. Paz a todos. Paz a você, Josemar. Pra você também, pra você amigo. também. Foi bom. Foi bom conversar sobre isso. O papo, aliás, começou lá no almoço com o nosso amigo Nelson Bomilca, que não quis ir para cá porque tinha médico. Já vem rodando. O Dirceu de Curitiba, o nosso último e-mail. Para ler a gente vai terminar, porque já está acendendo a luzinha aqui. Então no estúdio tem uma luzinha que pisca, vocês nem imaginam. Mas o Dirceu está colocando aqui, conversando sobre esse assunto, vemos como é difícil a lição do amor. Aí ele vai falar de 1 Coríntios 13, que é isso mesmo. Sobretudo o versículo 4 a 7 que ele coloca aqui: o amor é paciente, bondoso, não inveja, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Interessante isso, né? Tudo espera pode ter 2 sentidos. Quer dizer, ele aguarda, mas ele também sabe assim, eu espero qualquer coisa de você. Não tem aquela coisa de, pô, de você não esperava isso. Ele espera. E o Juninho Mandarino, Diadema, obrigado por ouvi-los e obrigado pelo seu e-mail. Obrigado por estar aí. Pessoal, próxima semana. Deixa eu só. Não, amanhã. Deixa eu só. Não deixo não. Amanhã. Lembrar nosso querido Osmar Ludovico, com quem eu aprendi o seguinte. Disse o Osmar, 2 pontos. Não há relacionamento sem tensão. Fala do meu amigo e mentor Osmar. E é fato. Quem entra em relacionamentos com esse princípio também, né, entra disposto a negociar, né? Negociar, porque não há relacionamento sem tensão nenhum, não existe mesmo. Pessoal, amanhã, dia 7 de novembro, 16 horas, você vê aqui no Koinonia João Alexandre batendo papo e cantando com Estênio Márcios e Edilson Botelho. Pô, vamos entrar num acordo, caramba. Irmãos de fé e irmãos de sangue. Ó, dá até para fazer um filme com isso daí. Na próxima terça-feira a gente vai gravar e depois vai disponibilizar um papo com o Frei Beto. E no dia 13, quinta-feira, se Deus permitir, a gente vai fazer um papo, talvez sobre o tema estelionato. 171, estelionato. Aliás, esse tema ele está nos jornais. A gente vai fazer, inclusive, com um delegado e um advogado, um promotor público aqui do lado, tá bom? Pessoal, até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Um abraço. Até.